estúdios do Band News São Paulo, o prefeito Bruno Covas. Bom dia, prefeito. Bom dia, Sheila. Bom dia, Barão. Bom dia para você, ouvinte. Prazer estar aqui com vocês. Prefeito, quem votou no prefeito João Dória tinha, entre outras expectativas, o desejo de ver um asfalto melhor, de uma qualidade melhor, operações tapa-buraco que tivessem um resultado mais eficaz, que os buracos não abrissem novamente e tal. Houve o programa e há o programa de recapeamento asfáltico aqui em São Paulo, mas o que a gente consegue observar são muitas queixas expressivas, numerosas, significativas ainda em relação a esse assunto que é crônico em São Paulo, que traz prejuízo, insegurança. Que resposta dá a essa população ainda muito incomodada e insatisfeita com esse serviço? Bom, nós vamos chegar a algo em torno de 200 milhões de reais ano passado, esse ano, de investimento no programa Asfalto Novo. É algo importante, significativo, mas se a gente pensar que são 17 mil quilômetros de vias aqui na cidade de São Paulo, e durante muito tempo você ficou sem um programa como esse de troca de asfalto, é algo que só com o tempo nós vamos levar para ser algo significativo do ponto de vista do tamanho que é a cidade de São Paulo. Então a gente está fazendo um grande programa, é um valor muito acima do que foi investido nos anos anteriores, mas a população ainda vai levar um tempo para ver uma grande melhora em toda a cidade como a gente deseja. Mas quando você anda por São Paulo, de carro, por exemplo, e observa o asfalto, se dá por satisfeito com o resultado, prefeito? Honestamente, tem muito buraco, Daqueles né? lugares onde já passou o programa, sim. Né? A gente não conseguiu ainda passar pela cidade como um todo. Não tem como você investir na rua A e querer que a rua B melhore por acaso, que brote um tapa-buraco. Agora, a gente já está fazendo uma grande ação de diminuir o tempo médio para poder dar resposta às reclamações do 156. A gente está fazendo todo um programa de informatização para poder dar mais eficácia ao serviço de tapa-buraco na cidade de São Paulo. Para você ter uma ideia, quando nós chegamos aqui na prefeitura, em janeiro de 17, de cada 10 buracos a serem tapados, 3 não existiam quando a equipe chegava lá. Porque você não tinha informação de buraco que era de concessionária e já tinha sido tapado. Você não tinha georreferenciação e às vezes você já tinha resolvido uma demanda de um cidadão e quando chegava com a demanda de outro era o mesmo buraco. Então hoje você já tem uma maior eficácia e efetividade das mesmas equipes. Então a gente tem conseguido aumentar a produtividade das equipes. E agora nós estamos num grande processo de mudança. Nós vamos fechar a usina de asfalto para poder comprar o asfalto e exigir ainda mais qualidade desse asfalto que é colocado e aplicado na cidade de São Paulo. Prefeito, a gente conversou lá no comecinho, né? O senhor nem era prefeito à época, obviamente, em janeiro de 2017, como o senhor lembrou bem. E o senhor falava pra gente a quantidade que tinha acumulado de reclamações do 156, que era um negócio absurdo, né? Problemas diversos na cidade, reclamações absolutamente diferentes. E aí a prefeitura, em uma das ações, decidiu, ali na parceria público-privada, colocar o vidro separando a Marginal do Pinheiros da Raia Olímpica da USP. Hoje tivemos mais um vidro quebrado, 21º. A impressão que dá é que a prefeitura arrumou para a cabeça mais um problema, além de todos aqueles que já tinha. O senhor se arrepende dessa decisão, com a prefeitura, com a iniciativa privada, de colocar aqueles vidros que toda hora aparecem quebrados por lá? Imagina, aquilo foi uma doação que a prefeitura conseguiu, intermediou para a USP, né? O muro não é da prefeitura, o muro é da USP, mas a gente conseguiu que as empresas doassem aquele novo muro para a cidade. Quem passa por ali vê que houve uma melhora muito grande no visual. Não tive até agora nenhuma reclamação do ponto de vista, olha, era melhor o muro do que o vidro. Nenhuma pessoa fala isso. Você ainda tem esses que estão sendo quebrados. Espero que a perícia possa resolver o mais rápido possível. E também com o sistema de monitoramento que deve ser implementado em breve. A prefeitura também conseguiu uma doação de câmeras para a USP. Nós vamos doar essas câmeras para a USP. A USP está passando a fiação ótica para poder conectar essas câmeras, para a gente poder acompanhar de perto o que está acontecendo, porque hoje ainda é um mistério. Já foram 21, né? A Guarda Civil continua ali de alguma forma monitorando. Teve o Guarda Civil, inclusive, está mais monitorado o vidro do que a própria Prefeitura de São Paulo. Ou seja, a Prefeitura de alguma forma está tentando resolver ali o problema, mas virou um problema, né, prefeito? Mas também a gente não pode virar as costas às coisas na cidade de São Paulo, né? Olha, porque é difícil, nós não vamos fazer. Né? O fácil era deixar do jeito que estava. E a população ganhou um visual muito bonito ali, quem passa na Raia Olímpica da USP. Quero voltar ao tema do buraco, viu? Só porque quem teve a possibilidade de acompanhar imagens, viu o Boechat vindo aqui no meu ouvido e falar: pergunta. Perguntando por que, afinal de contas, o asfalto dura tão pouco em São Paulo. Bom, ele não dura tão pouco. Eu vou dizer, a gente não tem o investimento necessário aqui na cidade de São Paulo
para fazer frente ao volume que a gente precisaria ter aqui na cidade. A gente tem toda uma ação que hoje é feita de controle das concessionárias para diminuir o problema que elas ocasionam no asfalto e no viário aqui da cidade. Volto a dizer, o investimento é grande, é volumoso, mas ainda não é do tamanho que deveria ser por conta do tamanho, do tempo que nós levamos sem investimento de renovação na cidade de São Paulo. Então a gente está melhorando, mas só que só ao longo de tantos anos é que nós vamos ter uma melhora significativa na quantidade de 17 mil quilômetros de ruas que nós temos aqui. Prefeito, há um assunto que mexe demais com os nossos ouvintes, que são os pancadões. Todo fim de semana a gente recebe queixas, são muitas queixas de diferentes pontos da cidade. A gente sabe que há um trabalho necessário, que a gente acompanha a ser feito pela Polícia Militar, a fiscalização dos veículos com som alto, mas também há necessidade da fiscalização daqueles bares que colocam caixas de som do lado de fora. Como anda essa fiscalização, por exemplo, aqui do lado em Paraisópolis? Bom, a gente começou um programa piloto na cidade de Tiradentes, o bairro do extremo leste da cidade de São Paulo, porque lá a gente tinha o maior número de pancadões, eram 50 pancadões que a gente tinha lá, e a gente já conseguiu zerar a quantidade de pancadão ali por uma ação conjunta da Prefeitura Regional da cidade de Tiradentes, com a Polícia Militar, com a GCM. É essa operação que eu tive uma reunião há 2 semanas com todos os prefeitos regionais, que agora a gente quer levar para todos os outros cantos da cidade de São Paulo. Então a gente já está mobilizando as prefeituras regionais, junto com a Polícia Militar, para poder fazer uma atuação em todos esses pancadões que nós temos além da cidade de Tiradentes. Então o programa piloto deu certo na cidade de Tiradentes e agora a gente vai multiplicar ele para o resto da cidade. É um programa que prevê basicamente uma ação preventiva. Então você tem a ocupação desses espaços antes de você juntar 2.000, 3.000, 5.000 pessoas. Ocupação que o senhor fala com guarda civil, com polícia. Exatamente, exatamente. Então a gente tem a presença do poder público ali, isso não inibe, né, a quantidade imensa de som, de coisas que são fora da legislação. Se você deixa aquilo acontecer, para retirar aquela quantidade imensa de pessoas, é só na crise, né, é só em cenas que a gente não quer ver na cidade de São Paulo. Então essa ação preventiva deu certo na cidade de Tiradentes, também envolve o oferecimento de equipamentos culturais, outras alternativas culturais, principalmente para o jovem da periferia, mas a gente vai fazer essa atuação em toda a cidade, porque é realmente um grande e grave problema que ainda tem, quantidade imensa de pancadões na cidade. Só para entender, a decisão da prefeitura é fazer especificamente como foi feito na Zona Leste, num local, por exemplo, esse mês vamos escolher tal área. Não. Mês que vem tal área. Não. A gente fez um piloto Sim. para poder agora levar para todas as outras 31 Vai ser tudo ao mesmo tempo. Cada prefeito regional já está em contato com a polícia na sua região para poder replicar essa ação. E tem efetivo suficiente da Guarda, da PM para fazer isso em todos os pancadões? Tem, porque você não tem a quantidade por região que a gente tinha na cidade de Tiradentes. Lá a quantidade era imensa, era muito acima da média que a gente tem. A gente tem prefeitura regional que só tem um pancadão, só tem um caso que é muito grave, mas a quantidade é bem menor que a gente teve na cidade de Tiradentes e que deu certo. Teve apreensão de carro, de aqueles aparelhos sonoros também nessas específicas que já foram realizadas? No começo sim, depois com a presença do poder público, as pessoas deixaram de organizar esses eventos, né? Esses eventos acontecem pela total falta de presença do poder público. Então a partir do momento que você está lá, você começa a inibir, as pessoas já sabem que você vai estar lá, então você já não tem mais essa organização, você acaba desmontando o que acontece todo final de semana. Você tinha pancada na cidade de Tiradentes que começava sexta-feira às 8 da noite e até segunda às 6 da manhã. Como acontece hoje em toda Paraisópolis, é assim. Eu fui visitar uma rua da cidade de Tiradentes que estava deserta, que foi uma rua que um ano antes um policial foi atender uma ocorrência e foi baleado. Não é que ele foi lá para acabar com o pancadão, não, ele foi atender uma ocorrência e saiu de lá baleado. Ó, tem ouvinte falando aqui, mora em cidade de Tiradentes, é o Ivo. Esse fim de semana foi no sítio Conceição, ainda tem pancadão por aqui sim. Então acabou tudo por lá. Pode passar que nós vamos lá verificar. Já estou passando aqui. Ótimo. Do Ivo. Obrigado, Ivo, pela mensagem. Prefeito, queria falar um pouquinho sobre o plano para ciclovias aqui em São Paulo. Durante a gestão do ex-prefeito Fernando Haddad, São Paulo ganhou muitos quilômetros de ciclovia, não lembro agora de memória, mas quantos foram, mas enfim, de qualquer maneira,
houve um crescimento desse tipo de plano aqui em São Paulo, mas de maneira bastante desordenada, a gente pode dizer assim. Quais são seus planos? Há um plano nessa direção de ampliação das ciclovias aqui em São Paulo, que no passado, durante a gestão do ex-prefeito Fernando Haddad, esse plano gerou bastante rejeição, né? Talvez em função dessa maneira desordenada. Qual o plano de agora em diante? Sheila, você foi no ponto nevrálgico. A questão, a população não é contra bicicleta ou ciclovia, a população é contra as coisas que são feitas sem explicação. Se você explicar para a pessoa, olha, aqui vai ter uma ciclovia porque tem essa e essa razão, a pessoa pode não gostar, mas ela aceita, ela entende. Agora, jogar a ciclovia pela cidade, e muitas hoje ligam nada a lugar nenhum, simplesmente para dizer, olha, nós chegamos a 500 quilômetros de ciclovia na cidade de São Paulo, é algo que causou essa revolta, eu diria até em alguns casos, ódio de parte da população em cima da bicicleta. Né? Isso não pode acontecer. A bicicleta é algo positivo para a saúde, para a mobilidade, para o meio ambiente. Então não dá para a população ter esse ódio que se criou da bicicleta na cidade. É por isso que o plano ele quer dar racionalidade ao sistema. Ele parte de algumas premissas. Por exemplo, você precisa explicar e precisa ter uma razão por que ruas precisam de ciclovias, outras ciclofaixas e outras ciclorotas. Né? Você não pode assim escolher de forma aleatória se ela é segregada ou se ela não é segregada do restante dos outros meios. Dependendo da velocidade da via, você segrega. Dependendo se ela for uma via de baixa velocidade, você pode ter uma ciclorota, que é algo que possibilita a bicicleta estar na mesma faixa do carro. E há lugares em que não cabe nenhuma dessas possibilidades. Exatamente, exatamente. Ele prevê, além de explicar onde é ciclovia, ciclofaixa e ciclorota, a criação de eixos estruturantes, norte, sul, leste, oeste, e um mini anel no centro e um grande anel nas marginais, e ela prevê uma conectividade com o sistema de trem e metrô. Por quê? Porque a bicicleta ela é o meio mais efetivo para os pequenos deslocamentos. Ela não é o meio mais efetivo para sair de Parelheiros, para a população ir trabalhar na Sé. Ela é o meio mais efetivo para sair de casa até o ponto de trem ou metrô mais próximo e se você se conectar ao sistema público de transporte. Então, a partir desse plano que a gente elaborou, nós vamos agora discutir isso com a Câmara Técnica da Bicicleta, nós vamos discutir isso em 32 prefeituras regionais, em cada canto da cidade de São Paulo, para a gente ter algo que seja racional, algo que a gente não quer apenas discutir, essa gestão vai fazer mais tantos quilômetros, a gente quer discutir quantas pessoas a mais nós vamos colocar utilizando a bicicleta na cidade. E para isso a gente precisa dar racionalidade. A pessoa não vai usar a bicicleta simplesmente porque foi feita a ciclovia. Ela vai usar a bicicleta se tem segurança para ela e se liga a pontos que ela faz sentido nesse trajeto. Então, a partir de um plano, a gente dá racionalidade ao sistema e eu posso justificar por que eu vou tirar aquela ciclovia, porque ela não se adequa ao plano, e por que eu vou colocar aquela outra, porque ela dá mais racionalidade e faz com que as pessoas utilizem mais bicicleta na cidade de São Paulo. Então, eu acho que a questão não é que a gestão passada foi rejeitada porque fez ciclovia, é porque fez de forma aleatória. Esse é o grande problema que a gente quer corrigir. Prefeito, eu vou tratar 3 temas com o senhor que são fundamentais para a cidade e aparentemente está tendo algum tipo de ruído, para usar essa palavra, com o Tribunal de Contas do município. Né? Só esses 3? O senhor gostou dessa? Eu escolhi 3 aqui, deve ter mais. Se quiser elencar, fica à vontade. Porque senão a Eu não sei nem quais são. Não vai acabar. Certamente não são só esses 3. Primeiro é dos ônibus, contrato dos ônibus. Desde 2003, né, aquela renovação automática sem fazer licitação. O Tribunal de Contas tem feito questionamentos, não só nesse caso, né, em outros. Então, vamos lá. Ônibus, o edital vai sair ou não vai? Por que está essa relação tão conturbada com o tribunal? Depois eu trato dos outros 2. Eu não diria que a relação é conturbada. O tribunal faz o papel dele. Ele faz aquilo que a lei manda ele fazer. Mas não é tão Se a gente não gosta do Tribunal de Contas, a gente tem que mudar a lei do Tribunal de Contas. Mas lembrando... Não vai dizer que a culpa é dos conselheiros, dos auditores, enfim. É que aqui o Tribunal de Contas de São Paulo, diferente de outros tribunais de contas, ele faz um papel muito mais preventivo do que outros tribunais. Que é fundamental. A maioria dos tribunais de contas, eu já fui secretário de Estado, faz um trabalho de acompanhamento depois que você faz a licitação, depois que você assina o contrato. Ao final do ano, ela vê tudo aquilo que você fez e julga. Olha, muda isso, muda aquilo, que está errado. O Tribunal de Contas do município... E às vezes já foi a bobagem, né? Pois é uma escolha. O Tribunal de Contas do município faz um trabalho preventivo. Se o edital não é aprovado pelo tribunal,
ele segura até o momento que você corrige ou altera, porque muitas vezes a discussão ela vai no mérito da questão, ela não é uma questão, porque está deixando de seguir a lei. Não, é porque às vezes o tribunal entende que não tem que fazer em 2 lotes, tem que fazer em 3 lotes, em 4 lotes, que é uma questão de mérito. Né? Ele tem o direito de fazer isso e às vezes a gente estica essa discussão porque tem certeza que o modelo que a gente adota é o mais adequado. E às vezes a gente corrige porque o tribunal tem razão. Então, eu não acho que é uma relação conturbada. Ele faz o papel deles, como a gente faz o nosso. O que a gente precisa ter é cada vez mais a cultura de prever que o Tribunal de Contas vai ter que opinar naquele processo. Perfeito. Né? Acho que esse é o ponto crucial. Eu não queria aqui dizer, sem o Tribunal de Contas as coisas vão andar na cidade de São Paulo. Não, ele faz o papel dele, e acho que quanto mais fiscalização, quem ganha no final das contas é a população. Claro. Tá? Em relação à questão dos ônibus, o edital foi para a rua em abril, agora em julho o tribunal pediu a suspensão, elencou lá 60 pontos a serem explicados, nós explicamos os 60 pontos, depois apresentaram mais 4 questionamentos, nós apresentamos a resposta e a gente espera ainda em agosto que o pleno do tribunal possa analisar e liberar para a gente poder dar continuidade a isso e quem sabe já saber quem são os vencedores ainda em dezembro desse ano, evitando um novo emergencial no sistema. Dezembro termina o contrato, o último que foi renovado. Exatamente. Tá. Com relação à iluminação. Só fazendo parênteses, porque muitas vezes isso não fica claro para a população, quando a gente faz o emergencial, a gente já faz com a cláusula dizendo que se a licitação for feita, o emergencial é suspenso. Tá? Não é que a gente precisa esperar o fim do emergencial. Com relação à iluminação pública, o contrato está sendo discutido lá, firmado pelo IPPP, suspeita depois que houve aquela revelação de que a ex-diretora da Ilumia, Denise Abreu, a mesma que era diretora da ANAC, quando aconteceu aquela tragédia com a avião da TAM aqui em Congonhas, foi flagrada falando uma suposta propina que receberia. Uma auditoria da Controladoria Geral do município apontou perdas de 591 milhões de reais. Essa PPP é a maior do mundo, mais de 7 bilhões de reais. Ela vai ser cancelada, vai continuar? O que você tem a falar? Bom, a Controladoria ainda não tem um relatório final. Ela levantou algumas possibilidades, ela levantou alguns questionamentos que vão ser agora discutidos e respondidos pelo Ilume, que é o responsável pelo edital, pela Procuradoria Geral do município. Então, aí não tem ainda o parecer final da Controladoria. É claro que esse parecer vai orientar a administração, porque não tem sentido eu ter uma Controladoria que tem todo o poder e liberdade de investigar o que ela quiser dentro da prefeitura e eu não acabar seguindo o que ela vai me recomendar no final. Mas ela ainda não fez nenhuma recomendação final. Todo esse processo, claro, acabou recaindo sobre ele uma lupa imensa, depois que a gente teve esse caso da Denise Abreu, não dá para continuar simplesmente pela necessidade, mas a gente espera, mas é possível ter um desfecho para isso, não dá para a gente esperar mais. Essa é uma PPP que foi feita ainda no final da gestão anterior, ficou muito tempo sendo gestada na gestão anterior, a gente esperava no ano passado já assinar o contrato, mas aí veio toda essa denúncia e aí a gente para um pouco, porque não dá para continuar algo que tem denúncia de propina, simplesmente porque é importante para a cidade de São Paulo. Para terminar, os parques de São Paulo, daqui a pouco você... Para terminar da sua parte. Da minha parte. Não, nessa relação... dos 3 problemas da cidade. Não, nessa relação envolvendo o tribunal. Sim. E essa aí não envolve só o tribunal, envolve também uma questão política com o atual governador de São Paulo, que é a questão dos parques. Desde o começo, o senhor já deixou muito claro que a situação dos parques é muito complicada, os ouvintes reclamam com absoluta razão. Quando vai sair essa parceria para melhorar os parques em São Paulo? Bom, se não tivesse o governo do estado pedido para retirar o estacionamento, agora dia 16 a gente já conheceu o vencedor da concessão do Ibirapuera. Mas o governo do estado pediu para retirar da concessão a parte do estacionamento, que geraria uma receita ao concessionário, que a gente colocou na concessão que é proibido cobrar entrada no parque. Então é importante dizer isso, porque muita gente tem receio de que o parque concessionado, Ibirapuera, por alguém, né? vai, ou, no caso do Ibirapuera, vai ter cobrança de entrada. Então, não vai ter cobrança de entrada nos parques, vai ter cobrança de atividades extras. O restaurante, o estacionamento, enfim, outras questões que podem gerar receita ao concessionário. Então, como o governo do estado pediu para retirar o estacionamento, que geraria uma receita volumosa de 5 milhões, a gente teve que retirar da concessão algumas obrigações, né, para poder equilibrar. Você tira 5 milhões de receita, você precisa tirar 5 milhões de despesa. E qual foi a despesa que teve que tirar?
quem ganhasse o Ibirapuera ia ser obrigado a fazer a manutenção de 5 parques na periferia de São Paulo. E a gente teve que retirar 4. Então, na verdade, a decisão... Retirar 4? Exatamente. É bastante coisa. Exatamente. Que é o proporcional à receita que geraria o orçamento, o estacionamento. Então, a gente retirou... Mas então quem pegar o filé não vai pegar o osso, assim, porque a ideia de pegar... Veja, quanto custa administrar o Ibirapuera? Custa para a prefeitura 33 milhões de reais por ano. Então, não é só o filé. Ela vai ter uma obrigação muito grande. Porque não é fácil você fazer a manutenção do parque como o tamanho do Ibirapuera. A gente tinha tanta certeza que era uma possibilidade grande de gerar receita, que a gente já colocou 5 parques na periferia para quem levasse o Ibirapuera. Só que sem a receita de estacionamento, a gente precisa tirar a despesa. E a gente teve que tirar 4. A gente só deixou um. Qual foi o escolhido? O que fica mais longe do centro. A gente escolheu um que fica lá em Lajeado, no bairro de Guaianazes, divisa de São Paulo. Então a gente teve que retirar 4 parques, 3 na Zona Norte, 1 na Zona Sul, para poder equilibrar de novo essa concessão. E agora a gente vai ter que relançar o edital. Prefeito, os envelopes do edital de concessão do estádio do Pacaembu serão abertos hoje? Não. Isso ou nos próximos dias? Como é que está? Se tudo der certo, quinta-feira às 11 horas vão ser abertos os envelopes. E queria atualizar também a situação do Autódromo de Interlagos. Morreu esse assunto ou não? Não, ele prefeito? continua sendo debatido pela Câmara Municipal. Há uma discussão de parte dos vereadores que preferem que a gente não privatize o autódromo. Alguns defendem a concessão do autódromo Ibirapuera, de Interlagos. Perdão. Então nós decidimos priorizar em primeiro lugar o Pio Jurubatuba. O que é o Pio Jurubatuba? É uma legislação que nós vamos ter específica, do ponto de vista do que pode e o que não pode fazer naquele espaço, que envolve não apenas o autódromo, mas uma área grande da Zona Sul de São Paulo. A partir do momento que você tem o Pio Jurubatuba, que estabelece o que você pode e o que você não pode construir, aí a gente pode justificar melhor por que o autódromo não precisa ser público. A partir do momento que você tem uma justificativa do que vai poder ser feito naquele espaço, você não precisa ter mais o receio de vender, porque você sabe que vendendo o que pode vir a ser construído naquele local. Prefeito, minha última aqui. Eu lembro quando o senhor assumiu, junto com o então prefeito João Dória, falava sobre as dificuldades do telefone 156. E como a gente está recebendo muitas mensagens de ouvintes aqui, não vai dar para ler todas as dúvidas no ar, sobre a quantidade de ligações que se tinha e a demora absurda para que o serviço fosse realizado. Melhorou alguma coisa isso? Não só melhorou, como no ano passado a gente já conseguiu, por exemplo, a gente tinha, além do 56, outros 9 números de contato com a prefeitura. Você tinha um número para falar com a empresa que faz a varrição, você tinha um número para falar com a empresa que faz a coleta de lixo, você tinha outros 9 números de serviços que a gente já juntou todos no 56. Então a gente já conseguiu juntar todos eles. E o tempo médio de resposta à solicitação vem diminuindo. A gente quer chegar até dezembro deste ano com o menor tempo médio da série histórica que nós temos do 5 Quanto que está hoje? Eu posso te passar depois o valor, não tenho de cabeça. Chega a meses. Pra você ter ideia, o tempo médio que levava para poder fazer remoção de entulho na Prefeitura Regional da Sé era de 500 dias quando a gente assumiu a Prefeitura de São Paulo. Você tem ideia do tamanho que era, o absurdo, mas você levar 2 anos para atender um pedido como esse. No início, houve uma ampliação do tempo médio. Por quê? Porque a gente resolveu aquilo que era o estoque. A gente resolveu o estoque e, portanto, aumentou o tempo médio. Com o estoque resolvido, e isso foi trabalho feito no segundo semestre do ano passado, aí a gente começou a responder às reclamações mais recentes e o tempo médio vem diminuindo. Os planos para o centro da cidade, prefeito, para a gente encerrar aqui a nossa entrevista. A Cracolândia, todos sabemos, não acabou. Há mini Cracolândias em outras partes da cidade, sabemos. Como trabalhar na direção de efetivamente conseguir resolver essa questão da Cracolândia e do olhar um pouco mais carinhoso para o centro da cidade? Já houve tantas iniciativas de tentar salvar o centro da cidade, de melhorar a situação por ali, e até hoje a gente continua vendo uma situação triste no centro de São Paulo. Infelizmente o centro ainda não é o cartão de visitas que a gente quer para a cidade de São Paulo, que poderia ser inclusive um grande atrativo turístico, tamanha quantidade de prédios históricos que nós temos no centro de São Paulo. Bom, começar pela Cracolândia, que só esse é um tema que leva bastante tempo aqui. Dizer o seguinte, a gente não conseguiu acabar ainda com a Cracolândia.
Mas a gente já venceu um período, uma etapa, que era o shopping a céu aberto da droga. Porque a gente tinha ali naquelas ruas onde é a Cracolândia, a proibição de acesso de qualquer pessoa que trabalhasse no poder público. Então você não tinha coleta de lixo, você não tinha entrada da polícia, da GCM, você tinha um espaço que não tinha lei, que você não tinha a presença do Estado, do poder público. Então a gente acabou com isso. Hoje a gente já passa ali, já consegue entrar com as equipes de limpeza, os policiais já passam por ali, já se prendeu mais de 1000 traficantes vendendo drogas naquele espaço. Então a gente já conseguiu uma vitória que foi acabar com um território que era um território sem lei. O espalhamento, inclusive, facilita as equipes de abordagem, porque as equipes de abordagem conseguem muito mais convencer quando eles estão espalhados do que quando eles estão aglomerados. A aglomeração dificulta o trabalho feito pelas equipes de assistência. Já foram inúmeros atendimentos feitos, inúmeras pessoas que foram fazer trabalho de reabilitação, mas essa é uma doença crônica, né? Isso não é uma coisa simples de ser resolvido, que você passa uma pomada e pronto. A pessoa não é mais dependente químico. A dependência é algo muito difícil de ser recuperado e é um trabalho de longo prazo que a Prefeitura, junto com o Estado, vem fazendo para poder cada vez mais diminuir a quantidade de pessoas ali no fluxo. Então, esse é um trabalho que não vamos conseguir resolver da noite para o dia, mas se a gente não persistir nessa ação que nós estamos fazendo, envolvendo polícia para prender traficante, envolvendo a Secretaria de Saúde para poder fazer tratamento, envolvendo a Secretaria de Assistência para poder dar banho, comida, alimentação, fazer um mínimo de política de redução de danos. Esta ação, inclusive com a preventivo nas escolas, educando a população, demonstrando o problema que nós não vamos conseguir resolver isso no longo prazo. Então, eu tenho certeza que persistindo nessa ação, nós vamos melhorar. Tanto é verdade que volta e meia tem manifestação ali, carro que é incendiado, manifestação. Por quê? Porque nós estamos incomodando o tráfego. A ação que a Prefeitura está fazendo junto com o Governo do Estado está incomodando. Em relação ao centro, rapidamente aqui, dizer que nós estamos revisando a Operação Urbana Centro para poder estimular o investimento privado naquele espaço. A Operação Urbana foi a primeira aqui na cidade de São Paulo, talvez até pelo seu ineditismo não tenha conseguido o êxito necessário que outras operações já conseguiram, como a Operação Urbana Água Espraiada, Água Branca, enfim. Então, espero através dessa revisão estimular o setor privado a voltar a investir e nós estamos planejando alguns investimentos, como por exemplo a revitalização do calçadão daquele triângulo histórico que fica entre a Praça da Sé, a Boa Vista e Líbero Badaró. São mais de 600 mil pessoas que passam naquele calçadão por dia, está numa situação deplorável. A gente está, inclusive, tentando conseguir recursos do Ministério do Turismo para poder investir naquele espaço. O Ministério ficou muito animado com o projeto que a gente apresentou para poder reformular aquele espaço do calçadão. Prefeito Bruno Covas, aqui nos nossos estúdios, agradeço a entrevista, a gente podia ficar até às 11 da manhã, mas não pode, no final das contas não pode. Então, será um prazer recebê-lo em outras oportunidades aqui, até para responder a mais dúvidas dos nossos ouvintes. Obrigada pela presença, até uma próxima. Com o maior prazer, é sempre uma alegria poder estar aqui, agradeço a você, Sheila, Barão, um abraço a você, ouvinte. Obrigado, prefeito.